é o seu mundo espiritual, onde continua a trabalhar e a estudar para o seu mais breve aperfeiçoamento. Em seguida, ela encarna-se novamente, a fim de recapitular as lições vividas e corrigir os erros das existências pregressas, sob a disciplina retificadora da lei do karma. Mas não vai diretamente para o paraíso dos ociosos ou inferno dos pecadores falidos, após uma só existência na carne. Isso seria absurdo e injusto, da parte de Deus, ao criar almas que, em tão pouco tempo, seriam virtuosas e outras fatalmente pecadoras. Evidentemente, a tese espírita é bem mais lógica, quando admite a reencarnação como ensejo de o espírito faltoso reerguer-se através da lei kármica de causa e efeito. Ademais, se a alma vem de Deus e penetra no corpo humano, conforme diz o catolicismo, então é perfeitamente viável que ela também possa encarnar-se mais vezes na Terra. Se consegue encarnar-se da primeira vez, também poderá retornar 10, 20 ou 100 vezes, porque há de ficar mais atreinada. E se as almas realizam o mais difícil, subir ao céu, também poderão efetuar o mais fácil, baixar à terra. Provavelmente, Deus não criou a alma movida por algum capricho tolo ou acicatado pelo sadismo de exilá-la na terra, para depois negar-lhe o prazer justo de visitar a parentela humana. Ainda seria razoável que os pecadores não pudessem sair do inferno e se comunicar com os vivos, mas isso não se justifica com os virtuosos que merecem outro tratamento divino. Em suma, a alma do católico desce de Deus, habita o corpo de carne numa só existência e depois retorna ao céu ou ao inferno, terminantemente proibida de visitar o mesmo planeta, onde às vezes chega a viver 100 anos. No entanto, a alma do espírita também desce de Deus ainda imersa na massa espiritual, ou espírito grupo e habita, gradualmente, os reinos mineral, vegetal, animal e finalmente fixa-se em centelha consciente no comando da forma humana. Durante o seu progresso espiritual ela também aprimora a própria matéria que lhe serve de sustentáculo no mundo planetário, pois nasce e renasce tantas vezes quantas forem precisas, para o seu autoconhecimento e purificação da túnica perispiritual exigida no paraíso. Conforme a explicação espírita, a alma progride e angeliza-se independente de qualquer privilégio ou proibição divina. Mas ama autodidata que erra e acerta, sofre e goza, ignora e sabe, até completar o ciclo terrestre e merecer o ingresso em outros mundos mais venturosos. Por isso, os sacerdotes católicos contribuem satisfatoriamente a favor do espiritismo, quando em suas práticas hipnóticas e letárgicas comprovam em público a existência da alma. E o tiro ainda lhes sai pela culatra, porque depois querem negar a própria alma que eles provam. Pergunta: que deve fazer o moço ou a moça espírita, que não admite a cerimônia religiosa, mas o seu pai é católico e pretende casar na igreja? Ramatiz: sem dúvida, isso é uma excelente oportunidade para o moço ou a moça espírita demonstrar o elevado grau de tolerância e compreensão de sua doutrina, cedendo em favor do companheiro ou companheira, cuja aventura é casar sob o paraninfo de sua querida religião. Nada perde o espírita nesse ato de tolerância fraterna, pois concordar em casar na igreja não é admitir os seus postulados, mas respeitá-los em favor da alegria de outrem. A tolerância é uma qualidade superior da alma, é patrimônio de espírito evoluído a caminho do altruísmo. Não são tolerantes os espíritos de desenvolvimento rudimentar, incapazes de compreender que é um dever e excelente qualidade espiritual respeitar as opiniões e os procedimentos alheios. Pergunta: mas por que o moço ou a moça espírita devem ceder em casar no religioso, e não o jovem ou a jovem católica, que também deveriam concordar no contrário? Ramatiz: se isso acontecer, então é o moço ou a moça católica quem prova possuir um mais alto grau de tolerância do que o espírita. Ademais, a cerimônia de casamento na Igreja Católica em nada altera a convicção ou moral do espírita, que cede em favor de sua noiva ou seu noivo. Trata-se de um ato de aspecto e finalidade espiritual para as criaturas humanas,
É um compromisso íntimo e moral de união, que os cônjuges fazem perante Deus através da cerimônia religiosa. Enquanto a lei oficial apenas indaga sobre o compromisso do vínculo carnal, a religião adverte da responsabilidade de ambos os cônjuges amarem-se e respeitarem-se até o fim da vida. Pergunta: porventura, a aceitação do casamento na Igreja Católica não é um desmentido às próprias convicções espíritas? Ramatiz: Espiritismo é doutrina e espiritualidade depende de grau evolutivo. Não se conquista o coração alheio desprezando-lhe as simpatias religiosas, e principalmente, quando se trata de futura esposa ou esposo. Não é conveniente iniciar a jornada conjugal perturbando a paz e a harmonia, que provém de bom entendimento desde a hora do esponsalício. Esse ato de tolerância por parte do moço ou da moça espírita ainda ganha maior apreço da família do outro cônjuge, ante o respeito às suas convicções religiosas. Pergunta: é possível que muitos espíritas estranhem vossas conclusões a respeito deste assunto? Que dizeis? Ramatiz: a verdade é que não há outra alternativa, alguém terá de ceder, seja o espírita ou o católico. E porque não há de ser o espírita, que se julga mais compreensivo e esclarecido do que o católico. Aliás, isso fez lembrar-nos velho provérbio indochinês, que assim diz: o mais sábio e o melhor, que se contente com o pior. Pergunta: mas não é provável que o moço ou a moça que exigem se casar na igreja, embora com espíritas, também o façam menos pela crença e mais pela repercussão da cerimônia religiosa? Ramatiz: o cerimonial do esponsalício religioso na Igreja Católica, que simboliza a união espiritual entre dois seres, na Terra, é de grande fascínio sobre as jovens casadoras, porque lhes deixa um grato motivo para futuras recordações. Aliás, o casamento religioso marca um dos mais importantes rumos na vida do jovem católico, não sendo propriamente manifestação de vaidade, mas consagração de um sentimento terno e até infantil. Há criaturas que sentem um vazio ou até desconfiança, quando os principais acontecimentos de sua vida não se marcam por um ato público ou cerimonial de satisfação aos sentidos físicos. Assim, o casamento exclusivamente civil parece-lhe sem significação e quase nulo, quando é realizado sem o ritual secular consagrado pela Igreja, as vestes nupciais da tradição e as fórmulas convencionais do mundo. Pergunta: supondo-se que a noiva ou o noivo católicos exigem o seu casamento na igreja, mas por amor próprio ou obstinação religiosa, assim mesmo deve ceder o espírita? Ramatiz: sem dúvida, esse amor próprio pode ser tão obstinado nos jovens católicos que exigem se casar na igreja, quanto nos jovens espíritas que se negam, de acordo com a sua convicção, no espiritismo. Em ambos os casos pode dominar o amor próprio, mas a recusa é sempre mais desairosa para o espírita, porque subentende-se o mais esclarecido espiritualmente. Ao ceder em favor do casamento religioso com a criatura que escolheu para a aventura do seu lar, talvez concretize-lhe um longo sonho alimentado desde a juventude, na vivência mental e prematura do cerimonial festivo na igreja. A nave iluminada, as imagens enfeitadas de flores entre círios tremeluzentes, os paramentos sacerdotais, a marcha nupcial tocada pelo órgão sonoro sob o cântico das vozes humanas, não fascinam somente as moças católicas, mas, também, muitas jovens espíritas. Pergunta: mas não é censurável o fato de os pais espíritas permitirem suas filhas casarem na igreja católica ou no templo protestante, quando não admitem cerimônias religiosas no seio do espiritismo? Ramatiz: a obstinação dos progenitores espíritas proibindo as filhas de casarem na igreja pode causar-lhes frustrações indesejáveis, conservando-lhes na mente, por longo tempo, o pesar pela pouca significação do seu esponsalício. O casamento civil, em face da simplicidade, da brevidade e do formalismo rígido da lei, pode convencer a moça e o moço da legalidade do ato, mas de modo algum satisfazerem pela ausência do cerimonial religioso.
A moça frustrada no sonho de casar sob o brilhantismo da cerimônia religiosa, doer-lhe ao coração toda vez que assiste ou certifica-se de igual acontecimento, sentindo-se até humilhada, por ter-lhe sido negado o que outras jovens lograram num ato festivo e prazenteiro. Pergunta: mas os pais espíritas, tão esclarecidos pelo espiritismo libertador das fórmulas transitórias do mundo, não conseguem provar a seus filhos a inutilidade do casamento religioso? Por que persistir num acontecimento que já foi superado pelo esclarecimento superior? Ramatiz: o casamento religioso antecedeu o casamento civil, por isso, no recôndito da alma do homem permanece o jugo secular da cerimônia religiosa do esponsalício na igreja. Quantas vezes os espíritas de hoje não se casaram no seio da Igreja Católica, em existências pregressas? Porventura, a maioria dos espíritas não provém do catolicismo, onde também se consorciaram sob o seu ritual religioso. O julgamento satisfatório em causa própria não é motivo para impormos nossas opiniões aos outros, sejam amigos, parentes ou filhos adultos. Os pais espíritas devem orientar e convencer os filhos quanto aos princípios superiores e libertadores da doutrina do espiritismo, mas não têm o direito de impor-lhes quaisquer exigências, que não encontram simpatia ou receptividade, pelos condicionamentos pretéritos. Isso sempre seria intolerância e flagrante desmentido aos próprios postulados espíritas. Onde começa a proibição termina a espontaneidade. Em questão religiosa, cada criatura tem o direito de escolher o caminho que melhor condiz com sua índole, simpatia e compreensão. Pergunta: porventura, os pais espíritas não devem orientar os filhos na mesma crença que tanto os beneficia? Ramatiz: orientar não é impor. Principalmente os espíritas devem saber que o conjunto da família é constituído por espíritos da mais variada gama de sentimentos, moral e capacidade intelectiva. É inútil obrigar ao culto fiel do espiritismo os filhos que se mostram avessos a tal programa, caso trate-se de almas que em vidas pregressas foram sacerdotes, freiras ou devotos fanáticos fortemente condicionados ao ambiente secular da Igreja Católica. A crença religiosa é fruto de eleição e não de imposição. Mais vale um bom católico do que um mau espírita, o que seria prejudicial ao próprio espiritismo. Antes a tolerância que semeia aventuras no próximo, do que a obstinação que impõe convicções pessoais e produz amarguras. Pergunta: mas se ambos os noivos são espíritas, não é censurável casarem na igreja? Ramatiz: se os noivos casam na igreja, elas não são espíritas, mas apenas simpatizantes do espiritismo. Os espíritas conscientes e convictos de sua doutrina dispensam o casamento religioso, porque ainda é cerimônia de fascina do mundo material. Pergunta: mas já comprovamos casamentos religiosos de dignos trabalhadores da seara espírita, inclusive de alguns médiuns em franca atividade. Que dizeis a tal respeito? Ramatiz: Kardec argumentou que se conhece o espírita pela sua incessante transformação moral, mas não se referiu a maior convicção de crença. Em face de o espiritismo rejeitar dogmas ou tabus religiosos, como as proibições sagradas, também não é possível fazer-se proibições para que os espíritas casem ou não casem no religioso. Tratando-se de questão de foro íntimo, e não sendo possível avaliar no reino oculto da mente do adepto ou simpatizante, qual é o grau exato de sua compreensão espiritual, ninguém pode prever como ele há de reagir na hora de comprovar os princípios espiritistas. Mas a verdade é que os espíritas conscientes de sua doutrina não casam no religioso, não pelo desprezo à igreja, mas pela superação das fórmulas e convenções do mundo terreno. Pergunta: o espírita pode batizar os filhos no religioso? Ramatiz: desde que esteja plenamente esclarecido através do espiritismo, o espírita sabe que é desnecessário batizar os filhos em qualquer credo religioso, embora trate-se de um ato de simbolismo espiritual. O batismo como salvação é um mito, porque o homem gradua-se pelas obras e não pelas cerimônias ou crenças humanas. Pergunta:
Nesse caso também não seria violar o futuro direito de crença católica dos filhos, como no caso do casamento religioso. Ramatiz, quando os filhos de espíritas pretendem casar, já possuem o discernimento e a idade suficientes para decidirem quanto à sua crença religiosa católica, protestante ou espírita. Mas no caso do batismo, cabe aos pais decidir por si, pois a criança ainda não sabe distinguir o que lhe é mais coerente ou inútil em questão religiosa. Pergunta: mas supondo-se que ao chegar à juventude a criança não batizada decide-se pelo catolicismo. Isso não implica em os pais espíritas terem-lhe negado o batismo, como fundamento da crença católica. Ramatiz, que o jovem então se batize, em qualquer idade, conforme permite preceito a Igreja. Mas os pais espíritas esclarecidos não devem prolongar a superstição do batismo, só porque na juventude seus filhos podem preferir a religião católica. Pergunta: a incoerência de alguns espíritas batizarem seus filhos no seio do espiritismo, embora o façam com toda a singeleza possível e sem ritual ostensivo. Ramatiz, sob qualquer aspecto complexo ou singelo, o batismo é prioridade da Igreja Católica, cuja fórmula lhe pertence por antiguidade e tradição. O resto não passa de imitação ou interpretação pessoal, malgrado tentem num ato despido de cerimônias nos centros espíritas. O batismo espírita não deixa de ser uma espécie de sublimação ou saudosismo de ex-católicos transferidos para o espiritismo. Embora o pratiquem com toda a singeleza, ainda é fruto de uma intenção oculta, espécie de amarra instintiva condicionada nos cerimoniais católicos. É preferível que o espírita então batize seu filho diretamente na igreja, pois assim evita de praticar atos incongruentes na seara espiritista. Pergunta: porventura, também é censurável essa preocupação quase extremista, de os espíritas evitarem qualquer motivo, ato ou fórmula que possa lembrar o catolicismo? Se há fanatismo no excesso dogmático da Igreja Católica, não é possível que também haja fanatismo no obstinado vazio do espiritismo. Ramatiz, há profunda diferença entre a mensagem católica e a espírita, pois ambas expressam-se em extremos opostos. A Igreja desperta no homem a emoção da alma pela fantasia do cerimonial que simboliza o mundo divino. O espiritismo desveste o cerimonial e expõe a realidade exata cabível na mente humana. Deste modo, a doutrina espírita jamais poderá transigir com qualquer ideia ou sugestão subreptícia, que agrilhoe novamente o seu adepto às cerimônias do mundo. Na função de libertador de consciências, o espiritismo deve rejeitar o menor indício que possa fascinar a alma a quaisquer fórmulas pertencentes à vida corporal transitória. O espiritismo e o protestantismo. Pergunta: poderíamos admitir que o protestantismo está mais próximo do espiritismo do que a religião católica romana? Ramatiz, a nosso ver, diríamos melhor, se o protestantismo estaria mais identificado com o espiritismo. Alhures já dissemos que é bem mais fácil conduzir os budistas, hinduístas e demais adeptos de doutrinas orientalistas para aceitar os postulados da doutrina espírita, do que conseguir o mesmo com católicos, protestantes ou adventistas. Isso porque os primeiros, embora asfixiados na simplicidade original de suas crenças, são partidários da lei do karma e da reencarnação, não admitidas pelos católicos e reformistas. Em consequência, os protestantes também serão mais adversos aos postulados do espiritismo codificado, porque, assim como os católicos, de onde provieram, não aceitam a coerência da lei de causa e efeito do karma e das vidas sucessivas. Quando Lutero empreendeu a reforma protestante, os mentores da terra regozijaram-se pela nova mensagem de simplicidade e libertação da suntuosidade do clero e das igrejas, convictos de que o protestantismo não tardaria em assimilar as duas leis mais sensatas e lógicas da vida espiritual, a lei do karma e a da reencarnação. Mas, se os reformistas luteranos fugiram do luxo e da pompa,
Aboliram a hierarquia faustosa e evitaram o exibicionismo das joias e dos tesouros próprios do Vaticano. Eles caíram no outro anacronismo fanático, elegendo a Bíblia e os seus profetas com as mesmas características da infalibilidade papal. Houve mudança de trajes e de cenários, mas subordinaram a sua razão às mesmas crenças infantis de antanho, pregadas pela Igreja Católica, pontificando as lendas e histórias bíblicas insustentáveis em face da lógica do bom senso. A missa faustosa foi substituída pelo culto pessoal e os protestantes a compensaram pelos cânticos religiosos no saudosismo de rezas e ladainhas. Sumiram-se os santos, mas surgiram os profetas, eliminou-se o missal e pontificou-se a Bíblia. O cidadão protestante, tal qual o católico, ainda é um fugitivo dos pecados do mundo, mas dificilmente um dominador dos vícios e das paixões. No entanto, a reforma protestante já foi um passo salutar em direção à simplicidade do cristianismo do tempo de Jesus e digna de sinceros louvores pelas suas obras de alta finalidade caritativa, seu programa de paz e amor ao próximo. Seus adeptos embrenham-se pelas matas e regiões inóspitas, levando o consolo, o socorro e medicamentos aos infelizes párias, que se encontram em zonas distantes e sem quaisquer recursos de assistência médica. São disciplinados, eficientes, ordeiros e até heroicos nos seus labores socorristas. Mas, lastimavelmente, ficaram nas adjacências da reforma de Lutero, ramificaram-se em dezenas de outras seitas protestantes, com preferências por este ou aquele profeta, por esta ou aquela passagem do Velho e do Novo Testamento. A fonte pródiga da Bíblia abriu-se em minúsculos riachos, que depois ainda se subdividem em novas ramificações atendendo os mais variados tipos psicológicos de criaturas ansiosas por novas revelações no campo da religiosidade fenomênica do mundo. Pergunta: alegam muitos protestantes e católicos, que no seio espirítico também se produzem dissensões e depois surgem entidades e sistemas de trabalhos diferentes, por vezes até adversos entre si. Citam os kardecistas, umbandistas, neoespíritas, redentoristas e outros movimentos criados à sombra do espiritismo de Kardec e depois constituindo-se em outras tantas seitas desligadas da entidade máter federativa. Que dizeis? Ramatiz, de conformidade com os diversos tipos de psicologia, veleidades e personalismo humanos, cremos que ainda surgirão muitas seitas marginais derivadas da codificação espírita, como alegam os católicos. Mas isso é muito natural em um mundo onde os homens devem desenvolver o espírito através de sofrimentos, vicissitudes e desenganos, para cultuar as virtudes do amor, da união, tolerância e fraternidade. O planeta Terra ainda não é mundo de graduação superior e por isso não dispensa a variedade de doutrinas derivadas das principais fontes religiosas compatíveis com o entendimento e a capacidade dos seus novos adeptos. No entanto, o acontecimento mais importante nessa proverbial multiplicação de seitas, seja no catolicismo, protestantismo ou espiritismo, é verificar se o comportamento futuro da fonte original de onde elas se derivaram. Não importa que surjam 1000 regatos de coloridos diferentes, se a fonte original de onde provieram mantém a sua limpidez e pureza iniciática. É evidente que os fundadores de novas seitas subsidiárias de certa doutrina ou religião assim o fazem impelidos por insatisfações, vaidades, desavenças ou contrariedades. Descontentes ou obstinados, esses adeptos rebeldes teimam em impor suas ideias, e, por isso, fundam movimentos sectaristas atendendo à sua personalidade egocêntrica. No entanto, quando a fonte iniciática ou original mantém-se incólume e pura na sua origem, em nada lhe afetam os movimentos bastardos, nascidos à sua sombra protetora. Ademais, os inovadores ou reformistas não apresentam novidades importantes em suas agremiações, seitas ou doutrinas, porque jamais poderão extinguir as raízes da árvore original onde firmam os seus ramos rebeldes.
Algumas vezes não vão além de modificações à superfície da doutrina que hostilizam, com substituições por vezes ridículas ou adaptações primárias. Copiam, substituem ou deformam postulados consagrados anteriormente, elaboram novos cerimoniais sem a força da magia religiosa ou mudam velhos ídolos por simpatias modernas. No entanto, jamais poderão desvencilhar-se definitivamente da fonte original, assim como o filho rebelde não pode libertar-se do nome do pai. Pergunta: poderíeis dar-nos algum exemplo mais prático desse assunto? Ramatiz: no vosso país surgiram dois movimentos separatistas da fonte original da Igreja Católica Romana, na formação de igrejas católicas brasileiras, com novo ritual e cerimonial em português, mas os novos reformistas nada puderam acrescentar ao novo credo, limitando-se a imitar ou substituir santos, cerimônias, paramentos e devoções, sem poderem fugir à hierarquia tradicional do clero romano. Tentou-se modificar ou simplificar o cerimonial do batismo, casamento e a liturgia tradicional, mas o povo sentiu a debilidade dos renovadores e sua impotência em convencer os fiéis. No intuito de atrair maior número de adeptos para a nova igreja, os seus responsáveis admitiram os postulados da lei do karma e da reencarnação, que são fundamentos principais do espiritismo, da Umbanda e inúmeras filosofias e doutrinas espiritualistas do Oriente. Mas o recurso, embora renovador e inteligente, não produziu o efeito desejado, por dois motivos bastante significativos. Os espíritas kardecistas não se inclinaram pela nova igreja, malgrado sua admissão à lei do karma e reencarnação, porque o espiritismo é avesso a liturgias, dogmas, adorações, casamentos, batizados ou fetiches. Os umbandistas, no entanto, já possuem o seu cerimonial tradicional e característico dos trabalhos de terreiros, além do seu tradicional intercâmbio com os pretos velhos, índios e caboclos. Em consequência, muitos adeptos e até sacerdotes da nova Igreja Católica Brasileira retornaram à velha mansão da Igreja Católica Romana, sendo recebidos como filhos pródigos, pois a fonte original permaneceu incólume apesar da debandada dos inconformistas. E o fenômeno explica-se com facilidade, pois não houve, realmente, um protesto ou reforma contra o catolicismo, e sim, apenas mudança do rótulo romano para a brasileira. Evidentemente, é preferível continuar com o original do que aceitar o sucedâneo de um ingrediente inferior. Pergunta: parece-nos que o fenômeno é diferente entre os protestantes, sendo raros os que retornaram ao catolicismo. Não é assim? Ramatiz: insistimos em dizer, Lutero não prosseguiu com as mesmas características da Igreja Católica Romana, mudando-lhe apenas o nome e sem modificar-lhe o conteúdo. Ele encetou uma reforma completa nos costumes, cerimoniais e hierarquia, opondo-se ao fausto clerical e tentando uma simplificação de retorno ao cristianismo. Mas em face da diversidade de temperamentos, entendimento, costumes, simpatias e até interesses, também derivaram do protestantismo iniciático dezenas de seitas novas atendendo grupos, à parte, que não podiam ajustar-se satisfatoriamente aos postulados reformistas. Algumas adotaram práticas religiosas e interpretações bíblicas mais excêntricas, sem poderem libertar-se, em definitivo, da fonte original de onde provieram. Embora continue a existir certa pragmática familiar em todas essas seitas, observa-se um grande esforço de superioridade entre si e de propaganda intensiva dos seus postulados. Pergunta: quais são essas seitas derivadas da reforma inicial de Lutero? Ramatiz: malgrado a multiplicidade de seitas e movimentos reformistas fundados à sombra da própria reforma de Lutero, e que prosseguem lançando novas ramificações pelo mundo, citaremos as que são oficialmente reconhecidas como unidades religiosas e de responsabilidade jurídica. São os presbiterianos, metodistas, mórmons, batistas, episcopais, luteranos, testemunhas de Jeová,
Adventistas do sétimo dia, discípulos da Igreja Cristã, grupos pentecostais, e cientistas cristãos. Pergunta: e qual é a situação do espiritismo codificado, com relação a outros movimentos que também se derivam dele e possam surgir por efeito de novas inconformações? Ramatiz: evidentemente, qualquer movimento rebelde contra o espiritismo codificado só comprova a inconformação de certos adeptos contra os seus postulados doutrinários. No entanto, isso em nada é desairoso para a doutrina, caso permaneça íntegra e inalterável a fonte original da codificação kardecista. A própria Umbanda, por exemplo, não é movimento reformista ou de protesto contra a codificação espírita de Kardec, mas apenas sincretismo religioso e movimento espiritualista, à parte, derivado da magia do folclore africano e ameríndio, alicerçados sobre o fenômeno da mediunidade. Quanto a alguns movimentos que se observam, de espíritas em agrupamentos isolados ou temperando suas práticas com alguns condimentos de outras doutrinas reencarnacionistas, é mais propriamente uma espécie de insubordinação contra a tutela da federalização oficial do espiritismo no Brasil. O próprio racionalismo cristão ou espiritismo redentorista, fundado por Luiz de Matos, como um protesto contra médiuns mercenários, crédulos místicos e fanáticos, dogmáticos recalcitrantes, elites conservadoras e adeptos interessados apenas no bem-estar material, não afeta a codificação espírita, por uma razão muito simples. O próprio Allan Kardec já havia previsto e apontado tais diatribes numa sentença impecável: conhece-se o espírita pela sua incessante transformação moral. O racionalismo cristão, de Luiz de Matos, não é um protesto contra o espiritismo, porém, contra os maus espíritas. Pergunta: e no caso do protestantismo, as seitas que derivaram dele, porventura, não se libertaram das velhas fórmulas conservadoras organizando movimentos liberais religiosos e oferecendo um padrão mais evoluído nas suas novas atividades religiosas? Ramatiz: até hoje ainda não puderam oferecer algo mais dinâmico e convincente ou progressista, além do conhecimento e da tradição do tronco central de onde se originaram. Não obstante a admissão de certas regras e conceitos que diferem um pouco da fonte original, as novas seitas ainda não se libertaram do sectarismo, biblismo e profetismo da reforma protestante iniciada por Lutero. Pergunta: que nos dizeis do metodismo? Ramatiz: o metodismo foi fundado por João e Carlos Winsley, membros da Igreja Anglicana, apesar de intencionarem organizar um grupo religioso de estímulo a uma vivência mais santificada e de protesto contra o mundanismo daquela época. Com o decorrer do tempo eles também terminaram adotando e consagrando a hierarquia, o batismo ou aspersão, elegendo vários trechos bíblicos para fundamento do seu credo. Conforme os ensinamentos metodistas, um crente em Cristo pode se perder ou cair da graça, mas se arrepender pode recuperar a graça divina pela vontade de Deus. O seu batismo também não é de imersão, mas de aspersão à semelhança da mesma cerimônia católica. Adotam, das Escrituras, muitos trechos do Velho e do Novo Testamento a respeito do pecado, da salvação, do batismo ou da Igreja, alicerçando seus ensinos principalmente nos Atos dos Apóstolos e particularizados nas Epístolas de Paulo, com alguma preferência mais específica ao Evangelho de João. Pergunta: qual a significação da Igreja Presbiteriana? Ramatiz: Calvino e João Knox, no século XVII, fundaram a Igreja Presbiteriana, cujos adeptos, em grandes números, começaram a emigrar para as colônias norte-americanas. Os presbiterianos consagram pessoas ao ministério religioso da entidade, batizando e propagando a salvação do homem sob o paraninfo de vários conceitos das Escrituras. Trata-se de uma seita meritória e obra missionária, com milhares de missionários disseminados pelo mundo em atividade socorrista aos enfermos, aos deserdados da sorte e aos ignorantes das leis de Deus. Os presbiterianos também realizam o batismo infantil,
por aspersão, pregando que a fé é necessária, mas é a fé dos pais que deve agir em prol dos filhos. Como os metodistas, parecem devotar particular simpatia pelas epístolas de Paulo, que vicejam em quase todos os fundamentos de suas atitudes religiosas. Pergunta: poderíeis dizer-nos algo sobre a Igreja Protestante Episcopal e os Batistas? Ramatiz: a Igreja Protestante Episcopal disciplina-se pelos 39 artigos de religião, incorporados no livro de oração comum, considerada doutrina de regeneração batismal sob severo ritual, administrado pela imersão ou aspersão, fato que estabelece muita discussão entre os adventistas derivados da Reforma Protestante. Os episcopais também têm feito muitos benefícios à vida americana, quer pelo desenvolvimento cultural, assim como pelas missões em todo o seu território e também em outras partes do mundo. Seus pastores, depois de velhos e inválidos, recebem pensões do Fundo de Aposentadoria Episcopal. As crianças batizadas devem ser apresentadas por padrinhos que respondem por elas, em aceitar o credo apostólico. No ministério religioso são reconhecidas 3 ordens diferentes: bispo, sacerdotes e diáconos. Os batistas são remanescentes de uma verdadeira identidade espiritual com grupos de crentes através de séculos, que aceitavam e praticavam o que o Novo Testamento ensinava. A Bíblia era sua regra de fé, de sobrevivência e atividade no mundo. Em consequência, era quase um povo chamado batista, que advogava o princípio de uma igreja livre. Por isso, fundou uma comunidade civil onde os homens deviam ser livres para adorar a Deus conforme os ditames de sua própria consciência. Os batistas ensinam que a salvação vem pela graça divina mediante a fé em Deus e não pela lei, ordenanças e cerimônia. E não se deve coagir ninguém em sua crença espiritual. Eles adotam a separação entre o Estado e a Igreja, e podem ser membros da mesma quem foi regenerado antes mesmo de ser batizado. Aceitam o Cristo como Senhor vivo e não o cultuam como faz o catolicismo, no cerimonial fúnebre da morte. Pergunta: e quanto aos Mormons? Ramatiz: os Mormons, ou seja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada em 1830, no estado de Nova York, por Joseph Smith. Diz a tradição dessa seita que os nefitas, sobreviventes de uma luta religiosa em Jerusalém, fugiram para a Arábia, e através dos oceanos Índico e Pacífico chegaram até a América do Sul, rumando mais tarde para a América do Norte. A sua história fora escrita em tábuas, lâminas ou folhas de ouro por Mormon e entregue a seu filho, Moroni, que as enterrou num morro perto de Palmyra, estado de Nova York. Joseph Smith, o fundador dos Mormons, então declarava ter se comunicado com o espírito ressuscitado de Moroni e recebido dele a indicação do local onde se encontravam enterradas as folhas de ouro. Essas tábuas então teriam sido traduzidos no Livro dos Mormons, contendo uns 15 livros, mas que em sua maior parte é extraída da própria Bíblia, formando certa miscelânea doutrinária. Os Mormons também pregam o batismo como condição necessária para alguém entrar no reino dos céus, a cargos apostólicos perpétuos, apóstolos, profetas e outros oficiais. O Livro dos Mormons é considerado superior, por conter muitas profecias inexistentes na Bíblia. Os convertidos à doutrina devem dar um dízimo de sua propriedade e um dízimo de sua renda à comunidade. Joseph Smith foi morto por um grupo de adversários, no estado de Illinois. E mais tarde foi eleito presidente da igreja o Sr. Brigham Young, que desde 1852 adotou a poligamia em sua seita, proibida mais tarde pela Corte Suprema dos Estados Unidos. Atualmente, os Mormons têm sua atividade mais intensa em Salt Lake City, no estado de Utah, dominando o forte sistema econômico, político e religioso. Seguem, também, vários esquemas das escrituras sagradas concernentes às suas práticas e crença. Pergunta: e os adventistas do sétimo dia? Ramatiz:
é seita protestante que dá muita importância à criação de hospitais, escolas, revistas e ao evangelismo. Possuem, realmente, inúmeros hospitais, casas publicadoras de revistas, obras missionárias e construção de campos missionários, além de distribuírem sua literatura em 200 línguas diferentes. Em 1860, certo grupo de crentes da Reforma decidiu-se mais propriamente pelo sábado, passando a considerá-lo seu domingo, assim como mudava o nome da seita para Adventistas do Sétimo Dia. Também adotam o batismo por imersão, e os novos membros precisam comparecer perante os pastores ou oficiais da igreja local para serem previamente examinados. Aceitam os 10 mandamentos, como norma direcional, guardam o último dia da semana e são observadores atentos da lei de Moisés. Consideram a morte um estado de inconsciência até o dia da ressurreição e os pecadores não convertidos desaparecem depois do juízo final. Seguem diversos versículos do Novo Testamento que lhes confirmam a adoração do sábado, o juízo final, o inferno, o céu e a salvação do homem pelo arrependimento. Pergunta: e as testemunhas de Jeová? Ramatiz. A seita surgiu numa pequena reunião liderada por Charles T. Russell e o movimento teve diversos nomes como Russelitas, Alvorecer do Milênio, Associação Internacional de Estudantes da Bíblia, Sociedade Bíblica e de Tratados da Torre de Vigília. Em 1931, foi-lhe conferido a denominação definitiva de Testemunhas de Jeová, pelo juiz J. C. Rutherford, que substituiu o pastor Russell. As Testemunhas de Jeová disseminam-se por quase todas as cidades dos Estados Unidos, e em outras partes do mundo, com o propósito fundamental de estudar a Bíblia. Não constroem templos para uso próprio e costumam reunir-se em salões alugados. Publicam sua literatura em muitas línguas e se afirma que já produziram mais de 200 milhões de exemplares em circulação. São inquietos, embora trabalhadores, zelosos e por vezes provocam discórdias pelo seu fanatismo irredutível, na admissão de seus conceitos religiosos. Negam a divindade de Jesus, afirmando que Jesus era um homem perfeito, nada mais, nada menos. Nasceu ao nível humano para ter natureza divina, na sua ressurreição. Ensinam que milhões de pessoas, agora vivas, jamais morrerão, porque lhes será dada a vida eterna quando chegar o terceiro milênio e os pecadores julgados perante os tribunais divinos, sendo Jesus Cristo o Redentor da humanidade. O homem é alma, mas não tem alma, e que Jesus não ressuscitou o corpo, mas o conserva em algum lugar para o mostrar aos povos no momento profético. Negam que haja um inferno eterno, mas admitem o Hades, como sepultura. Opõem-se a todos os governos presentes, recusam fazer continência à bandeira, são pacifistas, mas irascíveis em tempo de guerra e não aceitam a transfusão de sangue de réprobos ou profanos. Seguem nas Escrituras Sagradas somente aquilo que confirma as suas convicções no Novo Testamento e nos vários versículos do Velho Testamento. Pergunta: os luteranos? Ramatiz. Os luteranos disseminados pelo mundo atingem provavelmente a mais de 100 milhões de adeptos. Martinho Lutero, depois de formado doutor pela Universidade de Wittenberg, concluiu que a paz espiritual e segurança do ser não se achava nos preceitos e práticas da Igreja Católica Romana, mas, sim, nos ensinos das Escrituras, mediante a fé e a comunhão individual com Jesus. Então, foi excomungado pelo Papa, por atacar os concílios, venda de indulgências, e a pompa do clero. Em seguida, traduziu a Bíblia para a língua alemã e estabeleceu uma forma de cultos simples para os luteranos. Escreveu os catecismos ainda hoje em uso nas igrejas. As igrejas luteranas escolhem os seus próprios ministros e o candidato a ministro é ordenado por um sínodo, na tradicional reunião anual. O sínodo exerce sua jurisdição sobre determinado estado, distrito ou grupo de fiéis. Mas é evidente que, ao rejeitar a Igreja Católica Romana, Martinho Lutero não abandonou por completo sua bagagem católica romana,
pois dela conservou o batismo infantil, a concepção sacramental das ordenanças, substituiu o controle do Papa pelo Estado religioso, valorizando muito a letra em desfavor do espírito. O batismo entre os luteranos é necessário para a salvação do homem e concede o perdão dos pecados. Os luteranos são afeitos às Escrituras, mas, dominados pelo espírito de discussão, muitas vezes promoveram sérias dissensões por causa das mais simples interpretações diferentes dos versículos e das passagens evangélicas. Mas a verdade é que a reforma luterana também já sente a sua debilidade no esforço de esclarecer a humanidade, perde terreno pela sua obstinação fanática de se considerar a única religião que prega a verdadeira verdade. O Alto empreendeu inúmeras tentativas no sentido de fazer a Igreja Católica ou Protestante admitir a lei do karma e o processo da reencarnação, pois semeou fenômenos mediúnicos até entre os maiorais de tais credos, na forma de acontecimentos incomuns e destinados a provar a existência da alma e a possibilidade do seu intercâmbio entre vivos. Entre os padres franciscanos ou capuchinhos, os mentores espirituais encontraram mais facilidade para despertar a vidência, audição e incorporação mediúnica, inclusive o curandeirismo controlado pelo além. Mas tanto o catolicismo como o protestantismo não só rejeitaram essas revelações como ainda hostilizam o espiritismo ou demais movimentos que admitem os princípios lógicos e sensatos da reencarnação. O espiritismo e a teosofia. Pergunta: que dizeis da teosofia, doutrina que também admite a reencarnação e a lei do karma? Ramatiz: teosofia, em essência, deveria expressar a ideia de ciência de Deus. No entanto, constituiu-se, também, numa doutrina com certo aspecto religioso, graças à fundação da Sociedade Teosófica, de Nova York, em 1875, por Madame Blavatsky. A sociedade, posteriormente, progrediu com a adesão de adeptos de boa envergadura intelectual, como Annie Besant, o bispo C.W. Leadbeater, Sinet, Ocote e outros, que seguiram as pegadas de Madame Blavatsky. Pergunta: qual é a relação existente entre a Sociedade Teosófica e o pregador Krishnamurti, atualmente em excursão pelo mundo e que já pertenceu àquela entidade? Ramatiz: conforme comunicados do espaço, os componentes da Sociedade Teosófica aguardavam a vinda do instrutor espiritual do século XX, o qual deveria corresponder a determinados sinais e seria encontrado no momento oportuno. Em determinada época, Madame Blavatsky e Leadbeater julgaram encontrar o menino que possuía todos os predicados referidos pelos seus mentores. Então encarregaram-se dele, e proporcionaram-lhe a educação necessária ao seu desempenho messiânico, protegendo-o até a maturidade. Realmente, Alcione, pois assim o chamavam, mais tarde designado como Krishnamurti, revelou-se desde cedo uma notabilidade espiritual, estreando aos 15 anos, com um magistral trabalho intitulado Aos Pés do Mestre. Mas, em 1913, houve cisão e excomunhão de 2.400 adeptos e membros da Sociedade Teosófica, portanto tem resolvido seguir o mestre R. Steiner, da Alemanha, que era contrário ao messianismo e à consagração de Krishnamurti. Aliás, mais tarde, o próprio Krishnamurti abandonou a Sociedade Teosófica, embora o considerassem o Avatar, o Messias moderno, alegando que o haviam transformado num ídolo, quando ele viera esclarecer os homens para se libertarem de exploração religiosa. Pergunta: qual o conteúdo fundamental da doutrina teosófica fundada por Madame Blavatsky? Ramatiz: assemelha-se a quase todas as doutrinas religiosas que colocam a criatura na dependência de sua origem divina e do retorno à fonte criadora de Deus. A teosofia, como a Rosa Cruz e o Espiritismo, prega a necessidade de o homem livrar-se, o mais cedo possível, dos grilhões da matéria ou das ilusões da vida humana. E, consequentemente, apela para o conhecimento, educação e domínio do espírito sobre a carne, esclarecendo sobre a nocividade dos vícios,
paixões e hábitos, que mais algemam o ser a vida física. É o conhecimento da verdade, a iluminação pela meditação ou pelo raciocínio desenvolvido sob a vontade sadia e disciplinada. A teosofia não se ajusta à ideia de um Deus pessoal, e prega a fraternidade entre todos os homens como um recurso de amparo e proteção ao próprio indivíduo. Pergunta: quais os contatos mais eletivos da teosofia com o espiritismo? Ramatiz: a teosofia, como é peculiar à doutrina espírita, também se considera filosofia, religião e ciência. Ajusta-se ao conceito filosófico porque cuida e explica o plano de evolução das almas e dos corpos nos diversos ciclos evolutivos dos planetas do nosso sistema solar. É admitida como religião, porque indica o caminho moral no esforço consciente do homem aproximar-se, cada vez mais intimamente, do seu Criador. Como ciência, trata de investigação e estudo dos fenômenos do mundo imponderável, mas livre de tabus, superstições e lendas. Ensina que o homem não deve confiar cegamente na fé teológica sem base positiva, mas examinar por si mesmo os poderes latentes que existem na intimidade de todos os seres e são outorga do Espírito do Criador. Pergunta: e quanto à concepção da morte, onde ela mais se aproxima do Espiritismo? Ramatiz: os teosofistas encaram a morte como um fato comuníssimo. É a extinção lógica de uma vida que proporciona ao homem os meios de ele acumular, concentrar e dinamizar as energias que depois lhe são preciosas nos mundos etéreos. Consideram a morte a guisa do indivíduo que despe o sobretudo protetor num ambiente frígido e depois enverga o traje tropical para manifestar-se num clima suave. Assim como os espíritas, os teosofistas também consideram o berço e o túmulo um rápido período em que a alma do homem comparece a uma audiência na crosta física para reajustar suas complicações e imprudências pretéritas. A teosofia ensina, também, quanto à existência do anjo ou do homem perfeito, que depois ingressa na hierarquia sideral superior e se torna um mestre dos adeptos menores, que ainda marcham a retaguarda avançando para a redenção espiritual. O homem deve superar, consecutivamente, os diversos veículos de que ele se utiliza na sua encadernação na carne, evolui desde o tipo selvático até o organismo eletivo do santo, desenvolvendo a inteligência, a vontade e o discernimento espiritual através das suas diversas reencarnações. Pergunta: há proibição de o teosofista devotar-se a outras religiões ou doutrinas, após filiar-se à teosofia? Ramatiz: considerando-se que o termo teosofia é mais propriamente definição de ciência divina, a teosofia, embora seja doutrina particularizada, não deve limitar, restringir ou contrariar a crença alheia, porém, esclarecer, ensinar e elevar o crente de qualquer religião sem exigir-lhe abdicação ou adoção dos preceitos teosóficos. Em sua finalidade religiosa deve até restituir a crença ou a fé debilitada aos crentes alheios. A sua função ou missão, aliás, ainda incompreendida por muitos dos seus adeptos, seria despertar e desenvolver no homem, participante de qualquer credo ou doutrina, a confiança, o ânimo, a pesquisa e o estudo de si mesmo, fazendo-o perceber que ele é o único capaz de organizar sua própria aventura espiritual. Cada homem é autor de sua aventura, glória ou sabedoria. Ninguém poderá impor a felicidade ao próximo, nem mesmo descobrir-lhe a realidade da alma atuando do mundo exterior para o seu interior. Em nossa última encarnação na Indochina, aprendíamos, desde cedo, o seguinte aforismo: ninguém pode achar o espírito por fora, se não o encontra por dentro. Não se pode provar a alguém a realidade do espírito, se ele duvida de que existe. Pergunta: como o teosofista encara a lei do karma? Ramatiz: as vicissitudes, tragédias, os dramas e malefícios são para o teosofista esclarecido, apenas acontecimentos temporários, superficiais, provisórios, mas de profunda significação para a sua escalonada espiritual. Considerando-se que o objetivo mais importante da vida do ser é a sua própria angelitude,
O bom teosofista não protesta contra o destino desagradável, que lhe dá a oportunidade de desenvolver suas faculdades criadoras e comprovar sua sabedoria à luz da crosta planetária. A desgraça, que às vezes, tanto estigmatiza ou conturba o ser, nada mais é que a arguição para os mestres conhecerem a capacidade do aluno em curso no ciclo escolar primário do mundo terrícola. O homem não deve arrasar-se pela tristeza ou pelo desespero, pois tudo é transitório e se constitui num processo de angelização. Naturalmente, o teosofista não pretende ser insensível aos males e problemas que o rodeiam, no mundo, mas deve superá-los como coisas provisórias, ensejos educativos e de breve duração. Evidentemente, referimos-nos aos teosofistas conscientes e estudiosos, tais quais os espíritos devotados aos princípios salutares de sua doutrina. A teosofia ensina que os espíritos ingressam na vida atribulada do mundo físico para triunfar no campo das atividades humanas, seja na pobreza ou riqueza. Mas o homem não deve aferrar-se ao que acumula, realiza e adquire, mas viver realizações superiores e sem escravizar-se à obra. Pode viver como vivem os homens ricos ou potentados, mas tão prudente, que não se deixe prender pelos grilhões dos bens e objetos do mundo ilusório. O teosofista deve ser consciente de sua absoluta unidade espiritual à humanidade, como um todo nutrido pela mesma substância lucífera da fonte divina. Por isso, jamais pode tirar proveito de ações que prejudiquem os demais homens. Sob qualquer condição religiosa, de crença ou doutrina humana, o espírito do homem só progride para a angelitude tanto quanto ele mais beneficia os seus irmãos da mesma jornada carnal. Pergunta: os teosofistas não aceitam a mediunidade nem a comunicação dos espíritos, tal qual acontece com os espíritas? Não é assim. Ramatiz: evidentemente, se aceitassem a prática mediúnica e a comunicação com os espíritos na forma preceituada por Kardec, os teosofistas então seriam espíritas, sem dúvida. O seu modo de trabalhar é diferente porque reúnem-se em grupos de estudos, arguições e pesquisas de filosofia espiritual, e o fazem mais pela intuição, em vez de comunicações mediúnicas diretas. Mas é óbvio que também se relacionam com os espíritos desencarnados, embora neguem fazê-lo diretamente pelos recursos mais ostensivos da mediunidade. Todos os homens estão cercados de espíritos que os assistem, tentam, protegem, ajudam ou exploram, quer sejam teosofistas, Rosa-cruzes, yogis, espíritas ou católicos. Os encarnados atraem espíritos de conformidade com suas ideias, paixões ou intenções, pouco importando a sua crença ou religião. Pergunta: porventura, o trabalho de passes, receituário, doutrinações e incorporações de espíritos necessitados, não é um processo mais eficiente e caritativo do que as reuniões intelectivas e pesquisadoras dos teosofistas? Ramatiz: a vez de convir que são modos diferentes de cultuar a divindade ou de se relacionar com o mundo oculto. As reuniões espíritas obedecem a um sistema doutrinário, próprio do gênero da doutrina codificada por Kardec, e as reuniões dos teosofistas representam um modo peculiar de eles exercerem sua doutrina. Não merecem censuras os espíritas pelo modo de cumprir os seus postulados doutrinários, nem os teosofistas pela sua habitual maneira doutrinária. Quanto à questão de caridade, é assunto muito vasto para se julgar através de simples reuniões de homens praticando os postulados de suas doutrinas. A caridade física, moral, espiritual e até educativa. É possível que na mesa teosofista, sem a preocupação diretamente caritativa, o ensinamento, às vezes, liberte do álcool um pai de família, destrua a ideia de suicídio de algum homem desesperado ou reconforte e console quem já perdeu toda a confiança na vida. Existem transformações individuais, discernimentos e decisões novas que, independente de doutrinas e religiões, podem modificar uma família, um bairro e até uma cidade. Pergunta: dizem os teosofistas que é contraproducente o exercício da mediunidade passiva,
conforme proclama a doutrina espírita, porque o médium, ao receber espíritos perturbados, torna-se vítima de enfermidades orgânicas ou alienações mentais. Há fundamento de que os fluidos enfermiços dos espíritos inferiores possam provocar transtornos nos médiuns. Ramatiz, tudo depende do estado psíquico e das condições morais do próprio médium.